você é sedentário ou sedentária, ex-sedentária ou ex-sedentária, que você esteja se mexendo ou que comece a se mexer para ouvir esse podcast ou para no YouTube colocar no bolso e aspirar a casa, varrer, passar pano, fazer alguma coisa e ajudar o seu corpo a funcionar melhor. Assim como os carros, que existem os aditivos, ou seja, você coloca uma coisa lá junto com o combustível e ele limpa as partes mecânicas, ele melhora o funcionamento do carro ou volta a fazer funcionar melhor. Existem alguns alimentos que fazem isso. E vou pedir para a nutricionista aí da parada, né, que é minha colega profissional de educação física, mas também é nutricionista, para dar algumas dicas de alguns alimentos. Eu vou perguntar alguns aqui, se ajuda ou se atrapalha, tá bom, Andressa? Para a gente Tá bom. brincar aqui. Suco de uva natural só faz bem, concentrado. Não necessariamente. Muito doce, né? Muito açúcar. Açúcares, isso. Suco de laranja puro, concentrado, só faz bem também. Não necessariamente. Mais açúcar ainda. É Todos os muito sucos. doce, a taxa glicêmica eleva muito, né? Sobe muito, Se você não gostar de algum parente, ele for diabético, você pode fazer de conta que é só saudável, não é. Comer vegetais. Ótimo. É aditivo para o corpo, faz o corpo funcionar melhor. Excelente. Também fibras. Perfeito, o intestino necessita disso. Ok, que mais a gente pode comer? Porque assim, ó, quando eu como aquela macarronada da nona, né, no domingo, na casa da avó, eu costumeiramente fico com uma preguiça depois. É a questão da quantidade e a questão do tipo de alimento que me faz ficar mais preguiçoso. Pois bem, quais são os alimentos que me ajudam a não ficar tão preguiçoso assim, já que a quantidade é uma delas? Então, não comer demais vai me ajudar. Vai. A gente tem que observar, o ideal é a mastigação, calma, lenta, respira. Normalmente a gente comer com muita fome, você come rápido, então isso aí atrapalha, você come mais. Então observa, se serve no fundo só do prato, sabe? Não deixa sair nada para as bordas assim, que modifica aquele formato do prato. Usa aquele fundo do prato, aquele prato colorido. Reduz bastante, se possível, a quantidade dos carboidratos no geral, assim, a batata, macarrão, arroz, o feijão, inclusive arroz e feijão, você pode fazer os dois sempre combinados, eles se complementam, na verdade, e exagera na salada. Não pense que só alface é salada, todos são muito importantes e têm diversas vitaminas e minerais importantes para o nosso funcionamento, né, do corpo. Não gosta do agrião, mas você gosta do tomate, usa o tomate cereja. O tomate cereja tem um certo dulçor muito bom, você pode colocar lá. Cuidado com a quantidade de vinagre balsâmico, ele também tem açúcar, então é para dar um toque no alimento, não é para exagerar ou modificar completamente o sabor. A gente não pode se enganar na praça de alimentação e comprar um Caesar salad e tacar aquele molho pronto que vem cremoso, que é cheio de tranqueira. Limão e vinagre são ótimos ácidos para usar para temperar a salada. O azeite pode ser colocado em quantidade razoável. Tenta comer a cenoura e a beterraba ralados crus, né, são melhores para o organismo. A gente, quando cozinha determinados alimentos, quanto mais cozidos, maior o índice de concentração de açúcar que eles, né, acarretam. Peraí. Vamos lá. É melhor, então, eu comer a cenoura. A cenoura é um aditivo. Quem não come cenoura, comer cenoura só faz bem, né? É uma raiz, sim, só faz bem. Você está dando uma dica de ouro, sim, bater a cenoura. Você está dando uma dica de ouro que talvez passe desapercebida, que é o seguinte: comer a cenoura cozida não é tão bom para mim, não é tão aditivo para o meu corpo quanto comê-la crua. Eu não consigo comer cenoura crua igual tem gente que come como se fosse banana, né? Eu não consigo. Eu pego o ralador e ralo ela ou bem fininha ou um pouco mais grossa. Né? Isso é importante. Beterraba, a mesma coisa. Beterraba tem
açúcar natural. Exato, É que é exato. melhor do que o açúcar branco refinado. Exato, Mas você se pensa ela tiver nessas... ralada crua, ela vai dar aquele docinho na comida, tem aquele caldinho da cenoura, que aqueles livros que falam dos remédios naturais falam inclusive que o caldinho da beterraba é bom para aliviar a tosse, olha só que legal, Uhum, mas é melhor que seja crua também, então. Descasco exato. e ralo. E rala, é. Não Posso liga para a pegar, mancha da mão, que depois sai. A mancha na é, mão sai depois. e posso inclusive pegar a casca da cenoura e a casca da beterraba e bater com um pouquinho de limão. Perfeitamente. Um suco que Pode? vai ficar uma delícia, porque eles são bem Sim, doces. sim. Outra coisa rica que você falou aí, poderosa, é o o vinagre balsâmico. Eu adoro, adoro. Maravilhoso. Vinagre na minha casa, poxa, o sobrenome da minha esposa é Ramos de Oliveira. A gente brinca, né, que vinagre na minha casa não pode faltar. Mas na natureza não tem uma torneira de vinagre para a gente colocar. Seria legal, então, no balsâmico e no vinagre, que usasse aquele que é um spray, né? Tch, tch. Exato. Porque a gente Dosa precisa aprender quantidade. a gostar do alimento, do gosto do alimento, e não só do vinagre, Exato. certo? Uhum. Uma coisa interessante que as pessoas, a experiência própria agora, o brócolis é uma coisa que tu não, crianças às vezes não gostam, mas se você coloca ele como árvorezinha do desenho no prato para servir para criança, aquela coisa lúdica, mas o brócolis, ele só cozido, e não é cozido até ele quebrar na mão, é um cozido que deixa aquela crocância. Ele tem um sabor espetacular, assim como a batata doce. E a batata doce sem nada, sem nenhum Delícia. tempero, é excelente. Você coloca lá depois de cozida na frigideira para dar uma crocância na extremidade lá em contato, fica muito bom, mas óbvio, você não vai comer meio prato daquilo ou uma batata inteira. 3 rodelas normalmente está mais que o suficiente. Tudo isso depende também. A gente está falando aqui dos alimentos crus, mas salvos as doenças que não permitem que a pessoa coma nada cru. Tem, né, muitas situações que também Sim, não tem sim, sim. como. A pessoa não pode comer nada que seja cru. Então, vamos, né, eliminar essas situações, falando de uma maneira geral. E usar o spray é uma situação perfeita. Não há problemas se você gosta ou você não gosta de comer puro, sozinho. Os nuts, que a gente chama, né? São as castanhas ou as amêndoas, alguns desses que têm muitos minerais importantes para a gente. Selênio, por exemplo, na castanha do Pará é uma quantidade absurda, excelente. Não precisa colocar num lanche da tarde se você não gosta de mastigar ele sozinho. Pica bem e joga no meio dessa salada. Vai ser um gosto extra, vai ter uma crocância, uma textura diferente no prato e você está ingerindo aquela fonte de gordura excepcional para o corpo, que tem bastante nutriente importante. O peixe que você estava falando, que a gente conversou. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, que tem outras duas coisas que eu quero destacar. Primeiro deles, Uhum. criança tem que ser influenciada. Ponto. O McDonald's tem um palhaço e ensina a criança a comer porcaria. Aqui eu vou fazer uma propaganda negativa. Se você leva muito seu filho no McDonald's e dá muita Coca-Cola para ele, eu respeito, mas você não gosta do seu filho. Se você ama seu filho, você quer o melhor para ele, certamente essa não é a melhor opção. Pode as escapadas, mas no dia a dia ele precisa de comida de verdade. E para ensinar a criança a comer comida de verdade, pode ser brincando sim, ou até deveria brincar com os alimentos, construir carinha. Vamos brincar. Por que não pode comer brincando? Quem falou isso que não? Por que uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos em casa não pode fazer um desenho com a comida e depois vai comer primeiro a árvore, depois vai comer o sorriso, depois o olho? O sorriso é um pedaço de frango cozido, ou o olho pode ser a gema do ovo cozida que virou, ou meio tomate cereja. Vai brincando com a criança, vai fazendo com que seja legal. É óbvio que você tem que comer também, né? Você faz o Exato. desenho e você vai comendo também, porque criança aprende predominantemente por imitação. Exato. Cabelinho de alface. Sim, corta, deixa cortar com a mão, deixa se divertir, deixa associar o alimento. Eu vou Ao convidar uma prazer. amiga que uma vez a gente bateu um papo, que ela falou: Guilherme,
Se for para a criança comer um alimento saudável, ela é nutricionista, a Márcia, deixa ela comer do jeito que ela quiser, é muito melhor do que ela seguir regra e só querer porcaria. Eu falei, uau! É muito importante isso. Segunda coisa que você falou é o ponto de cozimento dos alimentos. O próprio macarrão, eu não gosto de cenoura crua, cozinha, mas não cozinha demais. A beterraba, eu só gosto cozida, cozinha, mas não fica 1 hora na água. O macarrão, se ele for al dente, a curva glicêmica dele é mais lenta, é melhor para a gente do que se estiver super cozido. O macarrão integral, a curva glicêmica é mais lenta ainda. Agora, se você coloca um macarrão integral super cozido versus um macarrão normal, al dente, a curva glicêmica é parecida. Então, não cozinhar demais é uma forma de aumentar a sua disposição para movimento, para o exercício. É uma forma de aditivo. Muito legal. O que mais? Para a gente começar a caminhar para o fim e não deixar muito longo esse episódio. Vamos acabar com uma receita, hein? Já vai pensando aí. Eu já pensei até a dica que eu vou dar aqui. Pensa, se você tem muita necessidade de ingerir líquido durante a comida, que na verdade você está não só ocupando o espaço do seu estômago com uma coisa a mais que não seja a comida, mas dispersando um pouco, né, o suco gástrico e atrapalhando a digestão posterior. Eu, por exemplo, tenho refluxo. Eu, pessoalmente, tenho refluxo, não como com líquido, é bem, bem raro. Mas se você precisa... Então, tem pessoas diferentes, e se você precisa, mas você tem o hábito do suco, que já é melhor do que o refrigerante, por exemplo, vai trocando para sucos cítricos, não de laranja, não esses que a gente mastiga tranquilamente, sabe? Come na mão, porque é doce, mas um suco de limão, um suco de kiwi, pode ser, ok, você come na mão, mas ele é um pouquinho mais cítrico. Limão, maracujá, basicamente, eu diria. E depois passa a tomar água com limão. Pode ser água com gás com limão. Essa transição é ótima e é refrescante também, até você talvez não ingerir nada, ou espera um pouquinho e bebe só no final, depois que você terminar de comer. Tem gente que se engasga e precisa do líquido para, né? Mas se você estiver bem hidratado, outra dica de ouro aí. Se você chegar na refeição bem hidratado e sem nenhuma sede, você não precisa beber. Exato, exato. Muito legal essa dica. E até assim, ajuda a questão da mastigação. Você vai ter a comida um pouco mais sólida para você mastigar mais tempo. E a alimentação, quando a gente faz, principalmente a parte do carboidrato, a digestão inicia na boca. Quem nunca viu uma coisa, qualquer comida assim, e estava com fome, e aquela história do salivar. O salivar é justamente o início da digestão acontecendo, que é o cérebro mandando estímulo, o olho, né, o contato visual, mandando estímulo para o cérebro para poder iniciar o processo de digestão, porque você já está vendo aquilo que você vai comer e ele está preparando para fazer a digestão daquilo. Então, o salivar, o água na boca, é o início da digestão. Que, né, para digestão na boca, na saliva, inicia-se pelos carboidratos. A proteína não tem essa grandiosidade aí, não. E a gente mastigar bem devagar e observar a quantidade, por exemplo, também, que a gente estava falando, da proteína. Porque a proteína não necessariamente você tem que comer em grande quantidade para poder ocupar o espaço do carboidrato. Ela demora muito mais para ser digerida, ela te satisfaz muito mais e você come com um pouco mais de tranquilidade. Calma, concentração. No final das contas, é o aditivo, a gasolina do seu corpo. Você tem que colocar ela com calma para poder não derramar e não causar grandes estragos, vamos dizer assim. Então, usa aquele momento como um prazer, uma meditação. E o que, em relação à da criança, a mesma coisa. Ela precisa ver aquilo como prazer. E ter prazer nas coisas que são saudáveis, e não o inverso, para poder ela crescer saudável. A gente está estimulando o apetite e o cérebro da criança assim que ela nasce. Até os 7 anos, tudo que você colocou para ela tá se construindo dentro do corpo. E aí, inclusive, células adipostas, a gordurinha lá. Então, esse episódio vai virar anti-McDonald's. Olha só, quando ela vai no McDonald's, ela ganha um brinquedo, e são alimentos doces e altamente glicêmicos, que dá prazer no alimento. Gorduroso, com uma combinação que não é tão bacana.
Batata Sim. frita, batata é bom, mas frita não é o melhor jeito, é o pior jeito de consumir a batata. Um sanduíche com pão com muita gordura e docinho aquele pão. E, além de tudo, um refrigerante ou um suco pseudo-natural, que não é, cheio de açúcar. E você vai colocar para ela a comida e ela está brincando, né? Ela ainda ganha o brinquedo e fica brincando enquanto isso. Aí na tua casa você não deixa comer, não deixa brincar, Como assim, né? sabe? Não dá, tem que ser uma coisa, convida ela para construir o alimento com você, para ela preparar junto, para sentir o cheiro. Se você é vegano, a receita que eu vou dar aqui, você vai ficar bravo. Eu respeito o veganismo, embora eu viva o low carb. A minha dica é o seguinte: eu recebi semana passada uma pizza Andressa, minha esposa fez. Você Hum, pega 1,5 kg de linguiça daquela toscana, aquela de fazer na churrasqueira normalmente, sei. tira tudo que tem lá dentro. Você pega uma forma de pizza, unta ela com azeite, pega toda aquela gororoba do meio da linguiça e A prensa massa. na forma Você da faz a pizza. linguiça, faz a massa da pizza ser a linguiça, com a linguiça. Exatamente. O recheio da Espetáculo. linguiça virou. E aí você coloca o queijo da sua preferência, tomate, manjericão, orégano. Gente, demora 20 minutos para preparar. Demora um pouco mais para ficar pronto, porque ela tem que ficar assada. Você tem que virar, tá? Depois que ela assou de um lado, você precisa virar do outro e aí você vai colocar o recheio. É uma delícia, uma comida maravilhosa e do ponto de vista da nutrição. Para quem gosta do low carb, muito boa. Para quem não gosta, dá para fazer, por exemplo, o fundo de abobrinha, mas daí tem que ter uma grelha embaixo, porque a abobrinha solta muita água. E você coloca ali, se não for queijo, porque vem de origem animal, você coloca um outro vegetal ralado, alguma coisa, uma pimentinha, só coisa de origem vegetal. Dá para brincar com o alimento, já que a pizza é uma tradição de encontro, você construir pizza do jeito que você gostar mais. Se você é vegetariano e Exato. pode o ovo, então faz. Se você come só alimento legal, tudo bem uma pizza no final de semana, mas todo dia pizza não é um aditivo, é um combustível batizado para o seu corpo funcionar cada vez pior. E bem sujo. Pensem na sua receita e depois eu vou dizer, não o que eu treinei, o que eu vou treinar, mas o que eu comi ou o que eu vou comer, para ser diferente Tá, hoje, tá bom? Vai lá, tá dá bom. uma dica aí. Uma dica de receita. Isso. Gosto bastante da possibilidade da pizza feita a massa com a couve-flor. E a gente precisa, na verdade, eliminar bastante o líquido depois de cozinhar e amassar ela. Pode ser amassado com aveia, farelo de aveia. Escolham sempre farelo de aveia, tá? Para uso. É a melhor forma que tem de consumo da aveia. E aí você coloca o recheio que você bem entender. Lembrando que tomate seco, rúcula, agrião são coisas excepcionais. Azeitona é muito bom, nada disso tem o glúten ou, né, as coisas que veganos também não aceitam. Muito bem, então eu vou falar o que eu comi, tá bom? Até postei no Show Tá bom. Sedentarismo uma crepioca, 3 ovos, 3 colheres de farinha de tapioca, então tem ali o carboidrato, um tomate cortado, 2 fatias de tomate cortado, coloquei, eu estava com vontade, tinha lá em casa 2 fatias de mortadela cortada. Pior parte foi a mortadela, tá? Se você conseguir, Uhum. tira. Mas deu um sabor que, olha, 2 fatias daquela bem fininha, delícia, foi meu café da manhã. Ainda não almocei, Boa. comi uma banana um pouco antes da gente começar a gravar, bem grandona, e vou almoçar daqui a pouco. Diga aí o que você comeu ou vai comer. De manhã, bem cedo, para poder tomar o remédio antes de trabalhar e dar aula, eu comi só um polinho no caminho do trabalho e muita água. E depois, na volta, eu fiz 2 ovos mexidos. Eu untei, na verdade, assim, molhei a espátula, né, o pão duro, que a gente chama, molhei a espátula só naquele óleo do tomate seco, só para não grudar na panela. Os 2 ovinhos caipiras, com um pouquinho de sal moído ali na hora. Um pão francês, trouxe para
as companhias de casa. Recheei o pão com esse ovo e um chá inglês com um pouquinho só de leite, e eu uso stevia às vezes. Se não for todo dia o pão francês, toda hora, pode, gente. Se não for todo dia, toda hora a pizza, pode. Se o teu carro abastece sempre com combustível de altíssima qualidade, de vez em quando colocar um mais ou menos não faz tão mal. O corpo é a mesma coisa, né? Dá para ter liberdade alimentar e ajudar você a ter mais disposição e menos preguiça para dar um show no sedentarismo. Come bem, Exatamente. escolhe coisa bacana, usa essas dicas todas aqui de cozinhar menos os alimentos, escolher alimentos mais legais, ter na sua casa os alimentos mais saudáveis, comprar menos ou não ter na sua casa, só comer quando você estiver na rua, se você sai pouco, aqueles alimentos que você precisa de vez em quando e dar um show no sedentarismo.